A gente começa o programa com esse breaking news porque o presidente Donald Trump acabou de viajar para a Flórida e agora, no finalzinho da tarde, por volta das 7 da noite, lá na Flórida, a gente recebeu a informação que o presidente Donald Trump acabou perdoando também, acabou perdoando mais amigos, mais amigos. Essa que é a história. Acabou perdoando mais amigos. Eu tenho a informação, eu vou ler aqui rapidinho. Na verdade, são mais de 2 dezenas, né, incluindo o confidente dele de longa data, o Roger Stone, e também o ex-gerente de campanha, o Paul Manafort, e o Charles Kushner. Que o Charles Kushner, para quem não sabe, ele é sogro, tá? Da filha dele. Ele é sogro da filha dele. Porque ele é pai do Jared Kushner, que trabalha na administração do Donald Trump. Só para você entender, o Roger Stone, que antes de ser perdoado totalmente agora, ele teve uma comutação de pena no mês de julho, também feito pelo presidente, né? E agora ele ofereceu o perdão total para o Roger Stone. Ele cita que é um perdão total por conta da idade e as condições de saúde. Já para o Paul Manafort, que foi condenado a 47 meses no ano passado por fraude e cobrança de impostos, também recebeu esse perdão total. A Casa Branca alegou exagero do promotor no caso de Manafort e potencial viés político no julgamento do júri do Roger Stone. Para você entender, hoje foram mais de 20. Ontem foram 20 e tantos também. E agora ele saiu de férias e daqui a pouco eu tenho outras coisas para falar. Essa notícia chega em tom de breaking news justamente porque foi agora. Ele soltou a bomba e saiu de viagem. E o país, nesse momento, está um caos. Existe uma situação que a gente estava vendo agora, que é o seguinte. Na próxima gestão, que toma posse no próximo dia 20 de janeiro de 2021, existe uma possibilidade do advogado-geral da União, advogado-geral dos Estados Unidos, de tentar reverter isso por conta de algumas situações que vão ser analisadas depois. Mas depende, claro, de um posicionamento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Será que isso vai acontecer? Porque além disso tudo também existe a possibilidade do presidente Donald Trump fazer um perdão prévio, um perdão antecipado para ele mesmo. Aí eu faço uma pergunta para você. Para que um perdão prévio e antecipado se ele na realidade é um santo, se ele na realidade é o melhor presidente dos Estados Unidos e que nada fez de errado, já que tudo que aconteceu contra ele foi perseguição política, foi algo que foi montado pelos democratas e que na realidade também se tratava de fake news. Então, assim, se isso realmente vai acontecer e até agora todas essas predições da dita grande imprensa que persegue o presidente estão se concretizando nesse momento, então você pode esperar que vai ter duas coisas. Uma muito preocupante, que ele diz que não vai fazer, que é a história da lei marcial. E a segunda é ele se dar o próprio perdão. Vamos esperar. Esse caso eu podia estar discutindo agora com ele, o Dr. Marcelo Gondim, porque o Dr. Marcelo Gondim já está ao vivo comigo, já só me ouvindo de lá da Califórnia, já está praticamente em ritmo de Natal, né? E o Dr. Marcelo, na realidade, é aquela situação. Eu estava conversando com ele um pouquinho antes da gente entrar no ar. Muito boa noite, Dr. Marcelo, tudo bem? Boa noite, Paulo. Você também comunga comigo da ideia de que quem não deve não teme, né? Então não tem para que ele dar o próprio perdão para ele, não é? Isso foge um pouquinho do que a gente imagina que uma pessoa ilibada e idônea poderia fazer, né? Isso aí vai acabar indo para as cortes, para interpretação, porque quando os Founding Fathers, quando eles inventaram o perdão do presidente e não colocaram nenhum limite, ninguém achava que ia ter um doido como esse, né? Para fazer essas maluquices que ele está fazendo aí e o nível de corrupção que ele está fazendo usando o perdão presidencial, que é uma coisa praticamente sagrada, vamos dizer assim, não é religioso, mas uma coisa sagrada em termos da importância que tem isso.
E ele É o está usando maior, como um dos coisa maiores contrária. poderes do presidente, né? Que o presidente tem é essa questão do perdão. Ele ontem ele perdoou, acho que 5 ou 6 assassinos, né? Que são aqueles soldados que mataram indiscriminadamente pessoas no Iraque e que foram condenados. Inclusive um garoto de 8 anos foi assassinado por conta desses caras. E ele deu esse perdão. Tudo branquinho, lourinho, do olho azul, né? Então esse perdão não é ilimitado também, né? Ele não pode perdoar fatos que acontecerem depois, ele pode perdoar preemptivamente coisas que eles podem ser processados ainda, mas fatos que já ocorreram antes. Mas E, não pode perdoar coisas que ainda vão acontecer. Então essas pessoas vão ser chamadas depois em outros inquéritos, provavelmente no ano que vem, e eles vão ter que responder algumas coisas. E aí eles podem mentir outra vez, ou eles podem estar escondendo alguma coisa. E se provar que eles foram perdoados para proteger o Donald Trump, o perdão vai ser cancelado. E tem um outro detalhe que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, que é o seguinte: somente na esfera federal, na esfera estadual, esse perdão do presidente não tem validade alguma, inclusive o próprio perdão, porque ele está sendo processado, se eu não me engano, em Nova York, não é? Por conta das Nova York, contas, né, Maryland, do fisco, DC. né? Ele está sendo processado em Nova York, Maryland e DC. E essas são investigações, algumas delas são civis ainda, mas que, se forem verificados os fatos, obviamente vai se tornar também criminal. E quem pode perdoar, no caso, um crime estadual, é o governador do estado. E eu não acho que tem muita chance do Como lá perdoar ele não, viu, em Depois de Nova tudo que ele York. falou nos últimos dias, né? Acho que não vai Eu não acontecer, acho que não. tem muita chance de acontecer isso não, vamos ver, né. Doutor Marcelo Gondim, uma satisfação falar de política com alguém tão esclarecido assim, porque é complicado. O que estão falando Igualmente. aí que a Suprema Corte as fake news, né? A Suprema Corte reverteu 240 milhões de votos. Vocês vão ver no próximo dia 6 de janeiro. A Suprema Corte sabe muito mais. Vem aí a lei marcial. Ele pode até decretar a lei marcial, mas os próprios militares já falaram: a gente não tem nada o que fazer com a política, vocês me desculpem. Os próprios chefes, né, do exército já falaram: não tem o que fazer nesse caso. Enfim. Ele sabe que perdeu a eleição, por isso que ele está dando perdão para todo mundo já. Isso aí é o último momento que ele tem no governo, o último direito que ele tem, o último poder que ele tem para exercer ainda é isso aí, é perdoar essas coisas, as pessoas, esses criminosos aí. Hum, Mas o problema dele é que ele sabe que não ganhou a eleição, ele sabe que tomou uma lavagem do Joe Biden, né. O problema é que ele é. está usando isso como argumento para angariar fundos, já conseguiu mais de 200 milhões dos eu não sei como chamar essa gente, que É. está dando $5, $10, e ele, ganhando esse dinheiro aí, dizendo que vai perseguir, tem lá o disclaimer dizendo que somente 25% é para isso, essa defesa criminal ou O defesa restante da todo é dividido, eleição. vai inclusive para o bolso do Trump, para ele poder pagar, inclusive, viagem de avião, despesas de viagens extras, quer dizer, um monte de coisa.